Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Estamos aqui, como sempre, nas segundas-feiras, trazendo uma série de perguntas e respostas, como sempre, respondendo aquelas questões que precisam de uma avaliação um pouco mais profunda e demorada, porque a maioria das questões eu respondo lá no próprio comentário abaixo dos vídeos que são colocados aqui neste canal do YouTube. Algumas outras questões também vêm através do privado e também algumas podem ser colocadas lá na página do Facebook, também onde eu coloco os vídeos que são colocados aqui. Hoje nós vamos trazer aqui para iniciar o trabalho a primeira questão. Me é perguntado o seguinte: a iluminação da consciência com o flash solar se dará ainda em 2025? Isso teria relação com as profecias sobre a verticalização do eixo da Terra? Isso não provocaria cataclismos? Vemos aqui então que esta pergunta ela está subdividida em 3 partes e vamos responder cada uma dentro daquilo que é perguntado aqui. A primeira parte da pergunta, quando questiona se a iluminação da consciência com o flash solar se dará ainda em 2025. Olha, nós temos dito tantas vezes, porque tudo é falado aqui de acordo com as informações que chegam. Nós aqui não podemos adivinhar, não podemos cogitar qualquer coisa que não seja embasada em alguma orientação e informação que chega. Há muito tempo se fala na questão do flash solar, que ele em algum momento iria acontecer. Muitos comparam esse flash solar com o grande evento. Então, é notório que muitas pessoas fiquem esperando um grande evento, uma coisa abrupta, um flash solar como se fosse um raio no meio da escuridão. E de certa forma, se nós olharmos a linha do tempo do não tempo, até poderia se pensar assim. Mas na prática é muito diferente. Nós tivemos já o início da transição planetária e o final do ciclo de provas e expiações da Terra, um tempo estimado em torno de 3 séculos, que iniciou por volta de 1750. Em 1750 em diante, nasceram vários homens e mulheres médiuns, almas que encarnaram com uma missão de receber orientações através do grau de mediunidade, preparando um terreno para que no século seguinte, a partir de 1850, fossem possibilitadas as orientações e o conhecimento através da codificação do Espiritismo, que trouxe a luz para as consciências humanas, quando, através de tais informações, possibilitaram a cada consciência que se permite ir além do dia a dia, do habitual, do normal, entender que somos almas e que não somos apenas corpos físicos e que a vida continua no além-túmulo e que temos também muitas encarnações em vidas passadas no decorrer dos milênios. Nesse segundo século da transição, Kardec codificou
o Espiritismo, juntamente com uma equipe de médiuns, que segundo algumas informações, ele conseguiu reunir centenas, talvez até 1 milhar de médiuns, que foram submetidos a questionamentos e as respostas que se alinhavam com a mesma interpretação era considerada resposta válida. E assim, toda a codificação do Espiritismo foi trazida para a humanidade lá na França, entre 1850 e 1860. Passaram-se mais um século, 100 anos, e então veio a última parte dos 3 séculos, que deve finalizar lá por volta de 2050, 2060, onde todas as almas tiveram oportunidade de estar encarnadas dentro desse ciclo, uma vez pelo menos. Algumas têm 2 ou 3 vezes a reencarnação, porque cada alma tem um propósito. E nesta encarnação decisiva acontece então a ascensão das almas que estão prontas, aquelas que aprenderam todas as lições no mundo de provas e expiações e que vão seguir na nova terra um mundo de regeneração, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Este evento já é um evento. Já é uma luz poderosa que vem para as consciências humanas. E quantas vezes já dissemos aqui que a consciência é luz, a luz é consciência? A alma é consciência, a alma é luz. O Cristo disse há 2000 anos que viria o Consolador antes do final do ciclo. E hoje nós entendemos que o Consolador é o Espiritismo, codificado pelo Allan Kardec e sua equipe, porque trouxe um alento, trouxe uma esperança, trouxe um consolo, um conforto, ao entender que nós não somos mortais como almas, apenas o corpo que é matéria. A alma é imortal. Isso traz um benefício enorme para que possamos acreditar, confiar e fazer o melhor. Nos estimula a sermos melhores, porque é através deste esforço de cada um que cada um pode ou não ascensionar agora, neste século. Então, quando se fala do flash solar, quando se fala do grande evento, há muitas possibilidades. Uma das possibilidades até seria, então, este evento, que é este período de 3 séculos, onde há uma iluminação das consciências, um avançar de consciência, uma expansão de consciência, porque é mais luz na nossa consciência. Mas nós entendemos que o evento maior, ele não é apenas um evento, é uma soma de eventos. E se afunila agora, neste tempo, e foi projetado também uma possibilidade desses eventos e a soma de todos eles acontecer dentro de um período chamado janela de tempo, dentro dos 3 séculos, ainda uma janela de tempo de 50 anos, 1975 a 2025. São estimativas que determinam que há uma janela que se abre e depois se fecha, dentro de um determinado tempo. E esse tempo determinado, em torno de 50 anos, teoricamente fecharia ao final deste ano. Mas pode ter sempre uma variante entre 1 ano, 2 anos, a mais ou a menos, porque o tempo linear, como nós conhecemos, ele apenas serve aqui no planeta e para a terceira dimensão. Nós temos visto os eventos grandes acontecerem agora nos últimos tempos. Houve a mudança da linha de tempo da Terra, do não-Armagedão, em 2010. Houve a entrada do sistema solar da Terra totalmente dentro do cinturão de Fótons em 2012. Começaram as grandes mudanças em termos de desconstrução e construção de um novo tempo aí por 2016, 2017,
quando iniciou a retirada das entidades trevosas, além físicas, no astral da Terra. E por volta de 2020 e 2022, nós tivemos o início da limpeza, o final da limpeza, aliás, dos umbrais baixos, e também o início da limpeza na crosta, ou seja, dos encarnados aqui na Terra. Aqueles que se comprazem no mal. Essa limpeza deve acabar dentro de 1 ano, 2, quando nós vamos ver que o mundo deixará de ser uma energia belicosa, porque as pessoas que são almas encarnadas, que se comprazem no mal, terão tido tempo de se mudar de atitudes e também de aceitar a luz, ou então são retiradas, removidas aqui do planeta. É a limpeza na crosta, a última etapa. E temos também a janela de tempo de 10 anos, que entre 2020 e 2030 os sistemas terão que ser substituídos, resetados e reinicializados. E tudo isso funciona em sincronia. Então são muitos eventos dentro de um grande evento. Não sabemos se haverá um evento único ainda que determine uma mudança radical. Provavelmente que não. Mas pode haver um momento em que esta incidência de luz seja tão grande que vai haver o rompimento das cortinas, o erguimento dos véus, onde as nossas consciências vão começar a rapidamente lembrar das suas vidas passadas, vão lembrar dos seus conhecimentos adquiridos em outras vidas anteriores a essa, e vão ter à disposição também muitas tecnologias que foram suprimidas e novas tecnologias trazidas pelos nossos irmãos galácticos, e tudo vai mudar rapidamente. Então o evento pode não ser uma coisa de um dia, de uma semana, de um mês. Pode ser uma coisa de mais tempo. O evento, eu acredito, no meu entendimento, que seja um ponto da nossa consciência que está se expandindo, quando ela ultrapassa aquela frequência. E aí vai se perceber realmente diferenças que antes não se percebiam, porque todas as mudanças havidas nestes últimos tempos, elas parecem naturais, normais. As pessoas não dão importância. Ah, isso aí é normal. Era assim, agora mudou para assado e está tudo bem. Mas as almas que estão mais alinhadas com a nova linha de tempo, com a nova Terra, percebem isso, compreendem isso. E começam a mudar dentro de si, porque é preciso se alinhar a esta nova energia. Então, respondendo à primeira parte desta pergunta, a iluminação da consciência com o flash solar se dará ainda em 2025? Como temos certeza disso? Não há nenhuma certeza. Nossa consciência já está se expandindo, está se iluminando. Se vier um flash solar diferente, provavelmente vamos sentir ou sentiremos a mudança brusca. Mas se tudo está sendo feito de uma forma gradual e contínua, talvez nem vamos perceber. Então, vamos dizer que 2025 vai terminar, vai vir 2026, 2027, e quando nós vamos ver, chegaremos em 2030 e muita coisa aconteceu e a gente não deu importância. Mas muita mudança está vindo e vai vir. É preciso apenas entender que tudo vai mudar. Como, quando, não é necessário saber. Apenas saber que nós teremos esta oportunidade já é um consolo, já é uma grande esperança. E que tudo depende de nós, porque se nós não fizermos a nossa parte, de nada vai servir o que acontece fora.
Se eu não fizer a minha parte para ascensionar, a minha alma não vai ascensionar e eu vou embora desse planeta e não vou nem lembrar que eu estive nesse planeta Terra. Seguindo essa pergunta, então temos aqui a segunda parte da pergunta, que são 3 partes. Isso teria relação com as profecias sobre a verticalização do eixo da Terra? Eu acho que tudo está relacionado, mas muita coisa de profecias não vai acontecer. Profecias acontecem de acordo com o panorama do momento que ela é feita. Como mudou a linha de tempo do planeta Terra, a maioria das profecias não vai acontecer. Por isso não devemos nos apegar a esse tipo de informação. Pode alguma coisa até acontecer, mas a maioria das coisas não vão acontecer conforme foram profetizadas. A verticalização do eixo da Terra foi um acontecimento centenas de milhares de anos. 300.000 anos ou mais. Quando a Terra foi invadida pelos arcontes, eles tinham tecnologias que podiam fazer isso e inclinaram o eixo da Terra para que a incidência de luz fosse menor, para facilitar o domínio das trevas. Eles gostam do escurinho, né? Então, as trevas nada mais são que a ausência de luz. Claro que nós temos a luz do sol, então o dia continuou claro e a noite escura, mas não é isso que nós falamos, é a luz como consciência. E aqui não é o eixo geográfico, é o eixo magnético. Por isso que o eixo magnético está mudando e ninguém percebe nada. Porque ele não vai mudar praticamente nada que está aqui na Terra, a não ser a energia. E a energia, a maioria não dá a mínima importância. Mas desde 2012, um pouco depois disso, não se sabe certo quando iniciou, provavelmente ali por 2018, 2020, quando as entidades que realmente detinham o poder sobre a escuridão aqui nesse planeta foram removidas. Então, os nossos irmãos galácticos, com a mesma tecnologia que os outros usaram para mudar a verticalização, agora vão reajustar para que essa luz possa entrar. E já está chegando, já está mudando, já está vindo mais luz, mais informação, mais consciência. Mas é preciso se permitir, porque eu posso receber luz e não saber utilizá-la. É muito comum isso, então é preciso realmente fazer um esforço para utilizar essa luz, essa energia, senão nós vamos ficar para trás. E a terceira parte dessa pergunta questiona se isso não provocaria cataclismos. Os cataclismos são eventos naturais que a própria consciência do planeta, chamada de Gaia, se utiliza para se limpar. Limpar as energias negativas produzidas principalmente pelos humanos, mas também pela natureza. Então, os eventos naturais, eles são vórtices energéticos necessários para o equilíbrio e a manutenção da energia do planeta. Sempre aconteceram, independente se o eixo estava mudado ou não estava mudado, porque esta parte não é importante para a ascensão das almas. É claro que existem tecnologias que favorecem, potencializam eventos. Isso nós vamos ficar sabendo, quem não sabe ainda, dentro de pouco tempo. E tudo sempre tinha um propósito. Mas vamos falar aqui dos eventos realmente naturais.
Um exemplo que agora me passa conscientemente aqui. Por que a primavera, no fim do inverno e início da primavera, é a época que mais venta? Aquele vento que às vezes fica dias, horas. Não só aquele vento que vem na frente de uma tempestade, aquele vento que é contínuo, de uma certa direção, pode ser leste, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste. Enfim, de qualquer direção. Por que ele é tão demorado para passar cada vez que dá aquela onda de vento, aqueles dias ventosos? Se nós observarmos, é a época que as plantas trocam as suas folhas. As árvores que renovam a sua folhagem, elas precisam derrubar aquelas folhas velhas rapidamente para que abra o espaço para a brotação das novas folhas. Os galhos secos caem e os galhos novos que surgem formam uma nova galhada, uma nova copa de uma árvore. Isso é um evento natural. Sempre existiu isso, desde que existe a vegetação. Muitas árvores precisam colocar flores e para colocar as flores era preciso tirar as folhas, uma parte das folhas. Então, tudo é uma consciência natural da natureza, consciência de Gaia. Os próprios furacões fazem uma limpeza energética muito grande. O movimento dos ventos, das correntes marítimas, os movimentos de temperaturas para cima e para baixo possibilitam a formação de nuvens e a formação de chuva necessárias para a renovação de tudo que há sobre o planeta. Os movimentos naturais provocam as ondas dos mares, que fazem o movimento e a troca de água de uma região para outra, a troca de alimentos para os peixes, através das correntes marítimas, das temperaturas diferentes, a migração de espécies, seja peixe, seja sobre a terra, como as aves, animais que migram de uma região para outra. E se vamos olhar, tudo tem um sentido, inclusive os terremotos são provocados pelo ajuste do centro da nossa Terra, o subsolo, onde há as placas que ainda estão em fase de formação, porque o planeta Terra ainda não terminou a sua formação total. Por isso ainda temos os movimentos das suas placas tectônicas, porque é preciso que o planeta se complete, porque na nova Terra, no mundo de regeneração, talvez não precise mais estar tudo pronto, tudo ajustado. E se tiver, não vai causar mais nenhum problema, porque há tecnologias para proteger tanto a natureza quanto as pessoas. Então, dizer que este final de ciclo, o flash solar, o evento, não vai provocar nenhum cataclisma novo. Pode repetir aqueles que já existiram, como sempre aconteceu. Pode haver alguns mais fortes, outros menos fortes, de acordo com a necessidade do planeta também terminar essa limpeza. Quanto mais energia negativa as mentes humanas soltam na atmosfera, na psicosfera da Terra, mais Mãe Gaia, como consciência, precisa trabalhar para se limpar. Depende muito de nós também. Então, se alguns eventos aumentaram seu poderio de força nesses últimos tempos, é porque nós também emitimos mais energia negativa e o planeta Terra vai se limpar. Cada vez que precisa, ele vai se limpar. É como você, quando vai fazer qualquer coisa, precisa se lavar. Depois, trocar de roupa. O planeta Terra não é diferente. É uma consciência. Uma consciência
muito sábia. Então, como nós poderíamos dizer, vai aumentar o cataclismo? Não. Pode vir os eventos, pode vir o que for, e não vai aumentar os cataclismos, porque a linha de tempo da Terra do Armagedão foi extinta em 2010. Seria possível, sim, se não fosse extinta aquela linha de tempo. Mas foi extinta. Então a Terra vai passar por uma fase final de transição de uma forma mais suave e mais pacífica, tranquila, do que estava previsto. Temos aqui mais uma pergunta. Quem fez a pergunta diz assim: somos em muitos irmãos. A mãe nos abandonou quando éramos pequenos e fomos criados por famílias diferentes e distantes. Hoje até nos reunimos de vez em quando, mas há muita dificuldade de nos relacionar. Serão coisas de vidas passadas? Como podemos nos curar? É mais uma pergunta que tem várias partes. Vamos por parte, então, nas respostas também. É bastante comum isso, uma mãe ter uma porção de filhos. Aqui diz muitos, não diz o número, mas muitos eu acredito que seja em torno daí de pelo menos 5 ou 6, porque senão não seriam muitos. Independente do número, não importa. Uma mãe tem uma série de filhos e entrega para outras famílias criar esses filhos. Famílias diferentes. O que acontece? Há uma separação de almas que teoricamente viriam para se reunir num plano coletivo e formar uma família. Mas a mãe não é a responsável por destruir esse plano coletivo. Pelo contrário, ela tinha no plano de alma dela uma prova. Ter esses filhos e não entregá-los. Porque sempre há uma possibilidade. Por mais que as pessoas digam, é por causa disso, por causa daquilo, acha uma justificativa. Não. Se ela quer ficar, ela vai encontrar maneiras. Mas ela tinha uma prova e talvez ela tenha falhado nessa prova. Ou então ela tinha apenas uma missão de trazer essas almas que pediram para serem criadas por uma mesma mãe e ser distribuídas por famílias diferentes. Então tem muita coisa. Além dessas duas possibilidades, eu não posso aqui afirmar nenhuma coisa nem outra, porque são possibilidades. Mas o importante é, não a mãe, são os filhos. Essa pessoa que perguntou e os seus irmãos. Por que isso aconteceu? Porque cada alma que veio ali como filho dessa mãe, sabia que a mãe ia entregar. Porque quando a alma se prepara para encarnar, ela sabe do futuro. Ela sabe todas as possibilidades e ela vem dentro dessas possibilidades. Obviamente que depois de encarnada a alma tem opções. Mas as opções estão todas calculadas. Por isso, há sempre uma causa antes do nascimento das pessoas, lá nas vidas passadas. Por uma razão, aquelas almas se agruparam, fizeram um plano coletivo de vir como irmãos, filhos de uma mesma mãe, e não serem criados e nem cuidados por ela, por outras pessoas. É muito provável, embora sempre há outras possibilidades, mas neste caso em específico, é muito provável que essas almas que vieram como irmãos e foram distribuídas em famílias diferentes, eram inimigos do passado, tiveram muita coisa no passado que justificasse elas agora vir num núcleo familiar através de uma única mãe e serem distribuídas em famílias diferentes e não poder viver a vida junto como os irmãos de uma família normal.
Talvez eles tenham abandonado os próprios filhos de uma outra vida e agora vêm, nascem e são entregues à adoção. É a lei do retorno, é a lei da compensação. O que nós podemos dizer sobre isso? Que há sempre uma causa que justifique. Não existe o acaso, existem causas. Se fossem pessoas que tinham afinidades em vidas passadas, elas poderiam agora, como diz aqui a pessoa que fez a pergunta, se reunir como estão se reunindo e viver uma vida harmoniosa, porque se encontraram, que beleza. Encontrar-se depois de tanto tempo e viver essa união que não conseguiram viver de criança, viver agora na fase adulta. Mas não há, como diz aqui, como se relacionar. Há uma dificuldade. Hoje até nos reunimos, mas há muita dificuldade de nos relacionar. Por que então essa dificuldade? Porque há uma memória impressa no corpo etérico de cada um, que são os registros de alma. Os registros de vidas passadas, onde houve, sim, atritos muito grandes, que hoje a convivência se torna difícil. Não é a vontade só de querer, existe aquela memória no subconsciente. É preciso trabalhar isso, é preciso entender isso e dizer, sim, nós fomos desafetos em alguma vida passada, todos nós, por isso agora a dificuldade, mas agora nós viemos, pagamos também o karma de ter sido abandonados pela mãe biológica, sermos criados longe um do outro, mas agora temos a oportunidade de nos reunir. Vamos aproveitar essa oportunidade, o que importa a vida passada, o que foi um aprendizado. É preciso fazer esse tipo de análise de consciência para poder limpar aquele histórico. Compreender, aceitar, soltar. Compreender que todos foram desafetos. Compreender que aquelas intrigas daquelas vidas passadas podem ser agora harmonizadas através da boa convivência. Convivência amorosa, respeitosa. É a oportunidade, é a lei do retorno, não para castigar, mas para harmonizar. É diferente quando entendemos e fazemos um esforçozinho para mudar aquela história do passado. Quem não teve problemas nas vidas passadas, todos nós certamente tivemos. Ou não estaríamos aqui agora em condições de ascensionar, na última encarnação, nas provas e expiações. A alma não pode se dizer que conhece o bem 100% se não conheceu o mal também 100%. Nenhuma alma vai viver na luz da quinta dimensão se não passou pelo conhecimento das sombras da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Uma alma não está pronta para viver plenamente no bem se não viveu a experiência do mal. É preciso conhecer os dois lados, por isso a dualidade existe. Comparar as vidas passadas, as possibilidades, o porquê de cada coisa. Não existe nenhum fato novo. A vida é uma continuação, encarnação pós-encarnação. Se há uma diferença hoje para ajustar, é porque houve um desajuste lá atrás. Senão não teria que ajustar agora. Houve um desvio de rota numa vida passada, agora é preciso ajustar essa rota. Encontrar o caminho. E muitas vezes, as dificuldades que surgem no dia a dia são oportunidades para mudança de endereço do GPS. Vamos ajustar a rota. Vamos aproveitar a oportunidade, porque não existe castigo, existe sempre a oportunidade de fazer diferente, de ajustar aquilo que foi desajustado lá atrás. Então, quando a pergunta diz, seria coisas de outras vidas? Sim.
Com certeza absoluta. Porque cargas d'água, vocês agora podem se reunir e não haver entendimento se não tivesse esta memória, esse registro de quando foram desafetos. Lembrando que todos os tempos houve guerras, invasões, houve domínios, opressão, tanto quanto há hoje. Só que hoje existem os meios de comunicação que mostram em tempo real cada coisa. Antigamente não tinha isso. Mas sempre existiram os conflitos, e os conflitos mal resolvidos em outras vidas. Quem está encarnado e ainda precisa ajustar, vai aparecer oportunidade. Então tudo isso é uma oportunidade. Essa pergunta ainda termina dizendo: como podemos nos curar? Eu acho que já respondi durante a explanação desta questão. A cura só acontece quando compreendemos e aceitamos. Enquanto nós resistirmos à situação, ao conflito, a cura não acontece. Ela precisa ser compreendida para que a cura venha de dentro para fora, porque não está fora. Não precisa do perdão de ninguém, não precisa perdoar ninguém. É só compreender e aceitar. Quando fizermos isso, nós transformamos aquela energia negativa numa energia positiva, amorosa. E é a cura definitiva. Portanto, se você que fez a pergunta tem essa intenção de se curar, você tem o conhecimento, está recebendo aqui as orientações, tu não depende dos outros, porque é um paradigma, e quando você cura em você, você cura o grupo. Se os outros não querem fazer nenhum esforço para viver em harmonia, não tem problema, você curou a parte que te cabe, e você tem feito o que tinha que ser feito. Não depende dos outros. Vai mudar a tua vida, com certeza. Vai mudar dos outros, aí depende deles. Tu cura a parte que está em você. Aquela que está em você e a parte que está nos outros que corresponde à tua parte. Agora, o que está entre eles, é preciso que eles também façam alguma coisa. Senão tu cura a tua parte, mas a parte do outro é do outro. E assim, eu espero ter mais uma vez esclarecido as dúvidas de quem aqui trouxe tais perguntas. Agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.